A teoria de tudo, empreendendo e aprendendo com o empresário perfeito. Eu tenho me incomodado a respeito desse tema sobre o mundo empresarial. O mundo empresarial, a meu ver, ele tem uma conotação muito além do dinheiro. Ele tem uma conotação de fazer com que as pessoas se conectem, com que haja uma sociedade onde tenha um abastecimento entre cada pessoa que está inserida. Quer um cliente, quer um fornecedor, quer um empregado, o empregador, eles precisam de um do outro. Eles não têm como fazer, como sobreviver sem a ação do outro. Então, depois da instituição familiar, eu creio que o mundo empresarial, a instituição empresarial, ela tem muita relevância no mundo. E aí você vai estudando, você ouve pessoas, principalmente existe a teoria, né? E isso é fato, de que você é aquilo, as 5 pessoas que você anda em conjunto. Isso porque você acaba se adaptando ao jeito das pessoas, você acaba eh, se moldando, né? O ser humano é meio que um molde daquilo que está ao redor dele. E pesquisando através de Google, através de livros, lendo livros sobre liderança, lendo livros sobre empresariado, eu detectei que cada qual ele tem a sua diretriz para o que deu certo para eles. Eles acabam compartilhando. E na maioria das vezes tem algo intrínseco entre eles. E aí eu comecei a me questionar. Porque nem todo empresário ele tem sucesso? Por que que mesmo você tendo paixão, mesmo você tendo amor por determinada área, você não consegue ter sucesso? Será que nós temos, todo mundo nasceu para ser empresário ou empreendedor? Principalmente quando somos imigrantes, né? A gente vem com uma cultura diferente e pensamos que aplicando o sucesso que tivemos no nosso país, nós acreditamos num primeiro momento de que isso dará certo. E por muitas vezes de não fazermos a lição de casa, de estudarmos, de pesquisarmos o mercado, nós acabamos nos frustrando. Porém, se você realmente tem aquela sede, aquela vontade de ser empreendedor ou empresário, você começa tudo de novo. Então, além de ser um imigrante em um país novo, você se torna um imigrante na área de empresariar. E você vai buscar, né? Eu gosto muito de fazer pesquisa, eu gosto de estudar, não sei se todos são assim, mas eu acho é muito importante o conhecimento. O conhecimento, você absorve aquilo que é necessário para colocar em prática, e isso através de pessoas que viveram, que tiveram a mesma situação que você, ou de pessoas que tiveram sucesso em uma situação diferente, mas no objetivo que você está galgando. A conclusão que eu cheguei é que nós temos sim características empresariais. E hoje eu fui pesquisar, inclusive, na inteligência artificial, que é o boom do momento. As pessoas, elas
vão direto nessa inteligência artificial, que na realidade são, a meu ver, porque que cada um tem a sua opinião, mas a meu ver é uma base de dados onde um segundo Google da vida, mas de uma forma diferenciada. E buscando, né, esse tema sobre empresário ser bem-sucedido e modelos de empresários, eu me deparei com algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu fiz o questionamento, né? Se, se há um modelo de empresário perfeito, e ele me respondeu que não existe. Não existe um modelo de empresário perfeito. Existem pessoas que tiveram sucessos e que elas compartilharam isso, e mas que existem características e princípios de empreendedores. A paixão, a visão, tem tomada de decisão, resiliência, habilidade, foco, empreendedorismo, network, aprendizado contínuo e persistência. Então, são respostas que ele me deu. E aí eu perguntei, fiz uma outra pergunta, se a pessoa ela pode ser um empresário ou empreendedor, se toda pessoa pode ser um empresário ou empreendedor e o porquê. E eu achei interessante, ele coloca, né, que tecnicamente qualquer pessoa ela tem a capacidade de se tornar um empresário ou um empreendedor, pois esses papéis eles não são determinados apenas pela herança genética ou pela formação educacional. Então, além dos pré-requisitos da emoção, da vontade, do sentimento, nós, enquanto seres humanos, nós temos essa herança genética. E essa herança genética de quê? De que podemos ser empresários. Qualquer ser humano pode ser empresário. Qualquer ser humano pode ser empreendedor. E aí, essa parte, depois, ela faz uma junção com a parte emocional, com a parte física, com estudos. Mas eu achei interessante ele colocar sobre herança genética. O próprio conhecimento artificial falou sobre herança genética. Isso me trouxe um curso que eu faço de hebraico, e onde a professora ela comentou conosco, né, que houve alguns cientistas, eles reconheceram que existe um criador e que esse criador ele deixou a sua marca registrada na nosso DNA. É uma reportagem que passou, eu achei até aqui no Domingo Espetacular, e depois vocês podem ver, eu vou colocar o link. Mas o mais interessante é o hebraico, ele, a letra, as letras do nome de Deus em hebraico, ele é o Yod, o Re, o Vá e o Re novamente. Quais são os números dessa letra? Porque no hebraico você escreve da direita para a esquerda. Quando você vai associar o número do tetragrama da letra de Deus, você vê o Yod com 10, o Re é 5, o Vá é 6 e o Re novamente 5. Então você tem o número que simboliza a letra do tetragrama de Deus é 10565, onde os cientistas, aqui está 10565 da esquerda para a direita, mas no hebraico é da direita para a esquerda. Então nós temos aí a comprovação científica que nós temos uma herança genética, onde nós podemos exercer o empresariado, onde nós podemos ser empreendedor, porque existe uma pequena diferença, empreendedor e empresariado,
Mas o fato é, nós temos isso no nosso DNA. E aí, aquele meu questionamento que eu tinha lá no início era onde eu devo ser instruída, como eu devo ser instruída, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que ter o conhecimento, que a sabedoria vem de Deus e Deus nos dá a sabedoria, mas precisamos ter conhecimento. E aí o conhecimento advém dos estudos, advém de empresários que tiveram sucessos, empresários que tiveram seus erros também, e aí eles conseguiram aprender com seus erros. Este é o conhecimento. Mas eu ficava questionando, Senhor, eu quero a fonte, eu preciso da fonte, porque livros têm diversos, pessoas têm diversas, só que cada pessoa ela tem o seu próprio DNA. E se cada pessoa tem o seu próprio DNA, que advém do Criador, eu quero aprender diretamente do Senhor. E foi onde eu comecei a associar, até estudando mesmo, eu também estou estudando sobre, com o professor Fernando Garcia, ele fala sobre a mente. E aí é um outro assunto que a gente vai falar. Mas a mente também, porque as pessoas falam muito sobre mente, sobre pensamentos positivos, sobre palavras, né? E às vezes eu sempre fiquei pensando de onde vem tudo isso, né? A nossa mente, ela funciona de acordo com o Criador, fez ela para funcionar. Esse professor que ele é renomado, inclusive no Brasil, ele passou a explicar que a nossa mente ela trabalha com 3 blocos para ela gravar melhor. E aí, esses 3 blocos, eles podem ser. O destaque é em vermelho. E aí, se você trouxer para a Bíblia, para a palavra de Deus, para os acontecimentos, o vermelho significa o sangue de Cristo, onde realmente foi o marco da história humana, onde trouxe realmente a graça e a libertação nossa enquanto seres humanos aqui. E o bloco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a nossa mente também ela é pautada, ela é formada para que nós possamos, para ser utilizada, e ela tem uma origem, a própria palavra de Deus. Então, eu não tenho dúvidas, eu não era cristã, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, também não era cristã, mas depois, quando eu comecei a esmiuçar e a entender a palavra de Deus e pedir sabedoria, discernimento e revelação, eu detectei o quão importante qualquer empresário e qualquer empreendedor ter como bússola principal a palavra de Deus. E se nós analisarmos, Deus realmente ele é o nosso Criador. E ele tem por objetivo nos ensinar. Começando em Gênesis, o começo de tudo. A palavra vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O livro de Gênesis, ele vai começar a descrever Deus formando a terra. Então, lá na inteligência artificial, uma das características do empresário é a visão. Deus, quando construiu a terra, ele olhou a terra, viu que ela era sem forma e vazia. Às vezes, os planos, os projetos do empresário, ele ainda é sem forma e vazio. Mas a partir do momento que ele começa a escrever, a colocar no papel, a trazer e determinar palavras e colocar isso
num papel que a nossa mente a gente tem que tirar, porque senão ela fica sob... A mente humana, segundo esse outro estudioso, se você deixar muita coisa, o seu córtex frontal, ele não suporta. Então você tem que passar para um papel para que aquilo não absorva demais e você fique com a mente cansada e acabe perdendo todo o seu raciocínio. Então, assim, eu sempre estou tentando fazer um paralelo entre a palavra, entre o nosso Pai, nosso Criador, nosso direcionador e o que a vivência e o que a ciência e que os estudiosos fazem. Então, Deus, ele viu que a Terra era sem forma vazia. O empresário, ele tem uma ideia, só que ainda não está estruturada. E Deus, ele começa a professar, a falar, a dizer para que as coisas aconteçam. Porque Deus, ele só na palavra dele as coisas acontecem. Nós, seres humanos, nós proferimos a palavra e nós temos que agir ou colocar no papel ou compartilhar com alguém. São metodologias diferentes, mas o que eu quero dizer é, nós temos esse DNA do Criador, nós temos essa percepção. Então, como empresário, como empreendedor, nós podemos tirar da nossa mente e nós começamos a professar através de palavras e colocar no papel. Inclusive, abrindo um parênteses, essa aula de hebraico que eu faço, a professora nos trouxe uma luz que é bem interessante. Antes mesmo de Deus criar qualquer coisa, ele teve que criar a palavra. Porque ele disse, haja luz. Ele viu, depois ele confessou para que a coisa começasse a acontecer. Era um mundo diferente. Ele estava formando um mundo que nesse mundo ia habitar seres humanos que precisavam de falar uma palavra onde todos se comunicavam até antes da Torre de Babel. Então, assim, qual foi a primeira coisa que Deus criou? A palavra. Por isso, a tua palavra tem que trazer à realidade aquilo que você imaginou. Então, confesse a tua palavra, escreva aquilo que você imaginou e comece a fazer como diz o livro de Gênesis. Deus separou o que era firmamento da água, começou a dar forma, a terra começou a ter forma. E aí ele colocou animais para nós podermos governarmos e você verificando em Gênesis, houve um projeto, houve um arquiteto, houve uma formação. E assim também é como empresário, como empreendedor. Nós temos o DNA do nosso Criador. Nós podemos, sim, independente do país, nós podemos criar nossas empresas, nós podemos ser empresários. Mas no decorrer, a gente vai ver que não é simplesmente ter a ideia, colocar a palavra, nós temos que agir e agir de acordo com que cada ato se faz necessário. Então, nessa introdução, eu quero passar para vocês que todo ser humano, inclusive a inteligência artificial, falou isso. Todo ser humano, ele pode ser empresário, ele tem a herança genética, porém nem todas as pessoas têm o desejo. Por isso que entra a emoção. Nós temos a nossa genética, advinda do nosso Criador, a, a capacidade de se tornar empresário. Porém, nem toda pessoa tem um desejo. Existem habilidades que precisam ser desenvolvidas, resiliências, coisas que tem que se fazer para que você possa ter sucesso. Por isso que nem todo mundo tem sucesso enquanto empresário. Porém, existe a condição geneticamente de ter. Então, se nós temos um Criador que ele nos dá a capacidade de aprendermos com Ele
de como ser um empresário, se você tem esse anseio, se você veio para a América, e eu estou falando aqui direcionando para quem é imigrante, porque quando você está no teu país, as coisas podem ser dificultosas, porém você está no seu país, mas quando você é imigrante e você tem o desejo, ou você é obrigado a ser empresário por circunstâncias que os imigrantes conhecem, eu tenho que abrir uma empresa, ou eu vou abrir uma empresa porque é isso que eu sempre gosto. Faça com excelência. Vocês têm uma bússola, que é a própria palavra de Deus. E o Senhor fala que se nós pedirmos, Ele revela para nós aquilo que nós necessitamos, se orarmos de todo o coração. O livro de Provérbios, ele é cheio, ele é enriquecido de ações, ele mostra que nós temos que tomar ações, ele mostra que nós temos que ter conhecimento, ele mostra quão é importante nós agirmos para nós termos sucesso. Não só o livro de Provérbios, mas toda a palavra. Então, se existia alguma coisa, se existia alguma falta, para onde eu vou, de onde eu devo seguir, primeiro de tudo, busque ao Senhor, busque a palavra dele. Depois, vá atrás de conhecimento. O Senhor te orienta, o Senhor te traz direção para você ter o conhecimento, o que você deve fazer. E depois que você tiver ambos, a orientação de Deus e o conhecimento, como diz Provérbios, você tem que tomar ações, porque sem ações as coisas não acontecem. Profira a palavra e comece a agir de acordo com a palavra, debaixo da orientação de Deus. O objetivo meu é: eu amo o mundo empresarial. E dentro da palavra de Deus, eu peço ao Senhor que Ele me revele e que Ele me mostre como poder abençoar a vida de vocês através do empreendedorismo, principalmente quem é imigrante, porque ser imigrante e empreender ainda não é fácil. Por enquanto eu quero agradecer e nós falamos em um próximo vídeo.